As 12 práticas espirituais esquecidas que aliviam a ansiedade e devolvem a paz interior. Por que minha alma continua ansiosa, mesmo depois de orar? Por que, mesmo conhecendo versículos sobre paz, descanso e confiança, ainda me sinto acelerado por dentro, como se houvesse um alarme invisível que nunca se cala? Essa é a pergunta que muitos evitam, mas que precisa ser respondida com honestidade. A ansiedade não nasce apenas da falta de controle externo. Ela cresce onde há ausência de presença interior. Presença de Deus, presença consciente, presença em silêncio. Vivemos num tempo em que até a fé foi invadida pelo barulho. O barulho das tarefas, o barulho das expectativas, o barulho da produtividade espiritual. E no meio disso tudo, fomos nos esquecendo de algo essencial. Existem práticas espirituais que não são populares, mas são profundamente curativas. Elas não aparecem nas redes sociais. Elas não geram likes, mas geram cura, geram paz, geram reconexão com o centro da alma. A verdade é que muitos estão doentes por dentro, mas não sabem nomear o que sentem. A fé está viva, mas sufocada. A oração está presente, mas mecânica. A Bíblia é lida, mas não absorvida. E o coração continua inquieto. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, ainda sente um vazio que não some? Já percebeu como sua mente pula de pensamento em pensamento, mesmo quando você tenta orar? Já notou que a ansiedade não é apenas um sentimento, mas uma invasão? Ela entra sem pedir licença, se instala e rouba a tranquilidade que Deus prometeu. Mas aqui está a verdade que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. A paz não é uma emoção, é uma prática, é cultivada, é acessada, é mantida através de hábitos espirituais que muitos deixaram de lado. Neste vídeo, não vamos falar sobre fórmulas. Vamos voltar ao que é eterno. Vamos desenterrar práticas antigas, silenciosas, escondidas, mas cheias de poder. Práticas que Jesus viveu. Práticas que os profetas aplicaram em meio às crises. Práticas que não impressionam o mundo, mas tocam o coração de Deus. São 12. 12 chaves esquecidas. Cada uma delas com a capacidade de acalmar sua alma, de desarmar os pensamentos agitados, de trazer de volta a presença que você já não sente há tempos. Você não precisa mais aceitar a ansiedade como parte da sua identidade. Você não foi criado para viver em guerra interna. Você foi criado para andar com Deus, em paz, em descanso, em confiança. Mas para isso, você vai precisar reaprender, vai precisar voltar. Vai precisar se permitir ser desacelerado por dentro. E é isso que essas práticas vão fazer. Elas vão te levar de volta ao lugar onde a sua alma respira, onde o fôlego volta, onde o coração para de gritar, onde a mente se silencia e onde a paz se torna não uma ideia, mas uma realidade vivida. Acompanhe cada parte com atenção. Ouça como quem precisa, não como quem já sabe. E permita que o Espírito Santo use cada prática para reconfigurar seu interior. Porque você não foi chamado apenas para resistir à ansiedade. Você foi chamado para viver em paz. Agora, vamos começar com a primeira prática espiritual esquecida. Uma que Jesus usava com frequência. Uma que pode parecer simples, mas carrega poder suficiente para mudar o seu dia e seu interior. Silêncio consagrado. Não é fácil ficar em silêncio. Não nos dias de hoje. Vivemos cercados de ruídos o tempo todo. Sons externos, notificações, vozes, obrigações, distrações. Mas o maior ruído não vem de fora, vem de dentro. São os pensamentos que não param. São as preocupações que se repetem. São as cobranças internas que ecoam até mesmo quando tudo ao redor está quieto. É por isso que o silêncio se tornou tão raro e tão necessário. Mas o silêncio do qual estamos falando aqui não é apenas a ausência de barulho.
É o silêncio consagrado. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio da presença de Deus. Jesus sabia o valor disso. Antes de grandes decisões, ele se retirava para lugares solitários. Marcos 1,35 diz: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele não fazia isso apenas para fugir da multidão. Ele fazia isso para silenciar a alma, para reencontrar o centro, para ouvir o Pai, sem interrupções, sem distrações, sem pressa. O silêncio consagrado é um altar invisível. É o momento em que você se apresenta a Deus sem palavras, sem pedidos, sem agenda, apenas presença diante da presença. É estranho no começo. A mente quer fugir, o corpo se agita, o tempo parece demorar a passar. Mas se você persevera, algo começa a mudar. A ansiedade perde força, a pressa vai embora e, no lugar do barulho interior, começa a nascer um sussurro, o sussurro do Espírito. Há curas que só acontecem no silêncio. Há respostas que só são ouvidas quando você escolhe calar, porque Deus ainda fala. Mas nem sempre grita, e você precisa se acostumar novamente com o som da sua voz suave, com o toque da presença dele sem performance. O silêncio consagrado não é algo que se faz quando dá tempo, é algo que se prioriza. Você pode começar com 5 minutos por dia, acordar um pouco antes, desligar tudo, fechar os olhos e apenas sentar-se diante de Deus. Não para orar, não para pedir, apenas para estar. Como quem entra num santuário invisível e espera. Como quem diz: Senhor, eu estou aqui, só isso, só eu, só tu. Nesse lugar, o Espírito começa a fazer o que as palavras não conseguem. Ele alinha o que estava desalinhado. Ele cura o que o remédio não alcança. Ele dissolve ansiedades que você nem sabia que estavam lá. O mundo não vai te ensinar a valorizar esse tipo de prática, mas o céu responde a ela, porque Deus honra o tempo que você consagra em silêncio. Ele escuta até o que você não diz, e ele responde com uma paz que ninguém entende, mas todo o coração anseia por sentir. Hoje sua alma precisa de silêncio, não qualquer silêncio, mas um silêncio cheio de sentido, cheio de fé, cheio de presença. Experimente, separe um tempo real, desligue o celular, feche os olhos e apenas esteja, sem pressa, sem medo, sem cobrança. Porque às vezes o que a ansiedade mais precisa não é de mais palavras, é de menos. É de um espaço onde Deus possa ser Deus sem ser interrompido. Essa prática, quando vivida com constância, começa a moldar seu interior. Você vai perceber que sua mente se acalma mais rápido, que suas reações mudam, que seus pensamentos desaceleram e que sua fé começa a amadurecer de verdade. Essa é a primeira chave. Agora que ela está nas suas mãos, use-a. Hoje mesmo, agora mesmo. Encontre o seu lugar, consagre o seu silêncio e prepare-se para ouvir Deus como você nunca ouviu antes. Vamos seguir juntos. A próxima prática tem a ver com algo que muitos tentam evitar, o choro. Mas existe um choro que cura, um lamento que é santo e que liberta a alma das pressões invisíveis. Lamento sagrado. Há dores que não se resolvem com respostas, há feridas que não se curam com conselhos, e há momentos em que orar com palavras bonitas parece impossível, porque o coração já não consegue mais se expressar com lógica. É nesse lugar que nasce o lamento sagrado, não o desabafo que reclama sem direção, não o choro que acusa ou murmura, mas o tipo de lamento que Davi viveu. O tipo de lamento que Jeremias transformou em livro. O tipo de lamento que Jesus expressou no Getsêmani e na cruz. Lamento sagrado é quando você chora diante de Deus com reverência, mas sem censura. É quando a alma se derrama inteira, crua, imperfeita, mas sincera. É quando você para de fingir que está bem e finalmente assume que precisa ser tocado onde ninguém mais consegue alcançar.
Vivemos em uma geração que foge do choro, que evita a dor, que disfarça a angústia com produtividade. Mas Deus nunca teve problema com lágrimas. Ele recolhe cada uma delas. Ele lê o que você não consegue escrever. Ele interpreta gemidos como orações. Salmo 6:6 diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. E mesmo assim Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque era honesto. Lamentar diante de Deus é dar um passo em direção à cura. É reconhecer que a dor precisa sair para que a paz possa entrar. É abrir o peito sem filtro. É dizer: Senhor, eu não entendo, está doendo, eu estou cansado, me ajuda. O lamento sagrado é uma oração com lágrimas. É uma adoração ferida, mas ainda assim é adoração. Porque você está dizendo: mesmo assim eu vim para os teus pés. Mesmo partido, eu continuo aqui. E há algo poderoso nesse tipo de entrega. Porque o céu responde com consolo. Deus não apenas ouve, Ele se move. Ele não rejeita um coração quebrantado. Na verdade, é ali que Ele habita. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mas por algum motivo, muitos cristãos acreditam que precisam estar bem para orar, que só podem se aproximar de Deus com palavras organizadas, com emoções resolvidas, com alma alinhada. Isso é religiosidade. O Evangelho convida você a vir como está, porque só assim a graça pode ser suficiente. Se você tem sentido a ansiedade como um peso que aperta o peito, se tem carregado dores que ninguém mais entende, talvez o que sua alma mais precise não seja se calar, mas desabar. Com Deus, sem máscara, sem medo. Hoje, permita-se lamentar. Não como quem se vitimiza, mas como quem reconhece que está quebrado e quer ser restaurado. Escolha um lugar. Fique sozinho. Se quiser escrever, escreva. Se quiser chorar, chore. Mas não retenha mais o que está sufocando sua alma. Derrame-se. Não com gritos de revolta, mas com gemidos de quem confia. De quem sabe que mesmo sem entender, ainda está nos braços do Pai. Essa prática te devolve espaço interior. Ela limpa a alma. Ela prepara o coração para receber cura verdadeira. Se for preciso, chore hoje para não adoecer amanhã. Se for preciso, se desmanche agora para que Deus te reconstrua com as mãos dele. Lamento sagrado é o início do alívio. É o caminho para o consolo eterno. É a oração que não precisa de palavras, só de verdade. Agora que você aprendeu a importância de se derramar diante de Deus, vamos seguir para uma prática que transforma a forma como você se alimenta espiritualmente. A próxima chave é sobre como ler a Bíblia de um jeito que acalma a mente e restaura o coração, não como um estudo, mas como um encontro com a palavra viva. Leitura orante da palavra. Você já leu a Bíblia e saiu do mesmo jeito que entrou? Já passou os olhos por um capítulo inteiro e, ao terminar, não lembrava nem o que tinha lido? Isso não significa que você está distante de Deus. Significa apenas que talvez esteja faltando relação no lugar de ritual. Talvez esteja tentando alimentar sua alma com pressa e ela não se nutre depressa. A terceira prática espiritual esquecida é a leitura orante da palavra. Não é um estudo técnico. Não é uma análise teológica, é uma experiência viva. É ler a Bíblia como quem conversa com Deus, como quem escuta, como quem está disposto a ser transformado, não apenas informado. A tradição cristã chama isso de lectio divina, que significa leitura divina. É uma forma de se aproximar da Escritura com o coração vulnerável e a mente silenciosa. É uma leitura feita com pausa, com reverência, com sede. Não para cumprir um plano de leitura, mas para permitir que a palavra cumpra o plano dela em você. Porque a Bíblia não é um livro comum,
Ela é viva. Ela te lê enquanto você a lê. Ela cura enquanto você a escuta. Ela revela enquanto você permanece. Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Mas para que a luz se acenda, é preciso parar. É preciso permitir que a palavra penetre entre os ruídos. É preciso permitir que um versículo te atravesse, mesmo que isso demore minutos ou dias. Essa leitura não é feita com velocidade. Ela é feita com sensibilidade. É você ler um trecho e perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que estás dizendo para mim aqui? Como isso toca minha ansiedade? O que essa frase quer curar hoje no meu interior? Talvez, em vez de tentar ler 3 capítulos por dia, o que sua alma precise é ficar 3 dias com um único versículo. Mastigar, absorver, meditar, permitir que aquele pedaço da palavra se torne carne em você. Você não precisa ser um especialista para viver isso. Você só precisa ser um filho que quer ouvir o Pai. E filhos escutam com atenção, com tempo, com intimidade. A leitura orante da palavra é um ato de resistência espiritual contra o caos mental. É o momento em que você silencia todas as outras vozes e diz: a única voz que pode me sustentar agora é a tua. E é impressionante como, nos dias em que você está mais agitado, mais ansioso, mais sobrecarregado, uma única palavra do céu pode realinhar tudo. Quer um exemplo prático? Pegue o Salmo 23. Não leia como se já soubesse. Leia como quem nunca ouviu. Pare na frase: o Senhor é o meu pastor. E diga em voz baixa: o Senhor é o meu pastor. Respire, medite, repita. E permita que essa frase desça da mente para o coração, até que ela acalme a alma, até que ela dissolva o medo, até que ela se torne âncora. Esse é o poder da leitura orante. Ela não informa, ela transforma, ela não corre, ela penetra, ela não é barulho, ela é presença. Se você praticar isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos, vai perceber que sua mente começa a desacelerar, que sua sensibilidade espiritual volta a despertar, que os versículos que antes passavam despercebidos agora te abraçam por dentro e que aos poucos a ansiedade começa a perder espaço para a paz. Separe um momento do seu dia, deixe sua Bíblia aberta, escolha um trecho curto, leia com calma, ore entre as linhas. E diga ao Espírito Santo: fala comigo como nunca antes. Ele vai falar: agora que você entendeu como a palavra pode ser vivida e não apenas lida, vamos seguir para a próxima prática. Ela é simples, mas profundamente espiritual. Orar com os pés. Sim, existe uma maneira de se conectar com Deus caminhando, e ela tem poder para reorganizar sua mente e restaurar sua comunhão. Caminhada com Deus. Às vezes você tenta orar e as palavras não vêm. A mente está cansada, o corpo está tenso, a alma está travada. Você se ajoelha, mas não sente conexão. Você fecha os olhos, mas os pensamentos continuam gritando. E então você desiste, achando que Deus está longe. Mas talvez você só esteja tentando orar do jeito errado para o momento que está vivendo. A prática espiritual esquecida de hoje é a oração que caminha. A caminhada com Deus. Literalmente sair de casa, colocar os pés na rua, desligar o celular e andar com o coração aberto. Não é sobre exercício físico, é sobre respiração espiritual. É sobre sair do lugar onde a mente está presa e encontrar Deus no movimento. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andava com Deus. Essa expressão não fala apenas de intimidade, ela fala de presença em movimento, de um coração que caminha enquanto conversa com o céu, de um corpo que anda enquanto a alma encontra descanso. Talvez
o que sua ansiedade precise não é de mais esforço, mas de mais leveza. E existe uma leveza que só se encontra quando você caminha sem pressa, sem roteiro, sem ruído. Apenas você, Deus e o som dos seus próprios passos. Durante a caminhada, você pode conversar com Deus em voz baixa ou em silêncio. Pode dizer o que está te angustiando, ou apenas respirar fundo e deixar que Ele leia seus pensamentos. Você pode observar a natureza, o céu, as árvores, o vento, e entender que tudo isso é linguagem dele também. Deus fala por meio da criação, e quando o corpo desacelera, a alma escuta melhor. Jesus mesmo se retirava para lugares desertos. Ele se afastava das multidões, dos discípulos, dos compromissos, porque até o Salvador sabia. Há momentos em que só o caminhar com o Pai cura o coração. A ansiedade nos prende no excesso de futuro, mas a caminhada com Deus nos traz de volta para o agora. O ritmo dos passos alinha os pensamentos. A respiração profunda limpa o interior. E cada metro percorrido em direção ao nada se torna um metro mais perto da paz. Não precisa ser um parque, nem uma trilha. Pode ser a calçada da sua rua, pode ser o quintal da sua casa, pode ser dar voltas em silêncio dentro do quarto. O que importa não é o lugar, é a postura interna, é o coração que caminha, disposto a encontrar Deus fora da rotina. Faça disso um hábito, mesmo que por 15 minutos por dia. Levante, saia, caminhe, não leve fones, não pense em problemas. Apenas diga: Senhor, ande comigo, e permita que o Espírito Santo guie sua atenção. Leve seus olhos para algo que você nunca tinha notado. Traga à tona uma lembrança que precisa de cura, ou apenas te envolva com aquela paz que excede todo o entendimento. Você vai perceber que, depois de cada caminhada com Deus, seu interior volta mais leve, mais centrado, mais inteiro. E sem perceber, você trocou ansiedade por presença, trocou ruído por silêncio, trocou correria por comunhão. Andar com Deus é um ato profético contra a cultura da pressa. É dizer ao mundo: eu não preciso correr, porque já estou sendo conduzido. Se possível, depois de cada caminhada, anote o que sentiu, o que percebeu, o que o Espírito falou. Esses registros se tornam testemunhos de como Deus se revela no simples, agora que você entendeu o poder de andar com Deus. Na próxima prática, vamos mergulhar em algo ainda mais profundo: o jejum que cura a alma ansiosa, mas não da forma religiosa que muitos praticam. Vamos falar de um jejum intencional, emocional e libertador. E isso pode mudar tudo. O jejum que rompe cargas emocionais. Quando você ouve a palavra jejum, o que vem à sua mente? Talvez disciplina, sacrifício, renúncia, religiosidade, ou para alguns até um senso de culpa, porque muitos jejuam, mas não se transformam. Abrem mão do alimento, mas continuam cheios de ansiedade. Param de comer, mas continuam nutrindo pensamentos que os esmagam por dentro. Isso acontece porque o jejum se tornou para muitos apenas um ritual, uma prática vazia, uma tentativa de barganhar com Deus por respostas. Mas o verdadeiro jejum, o jejum que cura, que liberta, que realinha, não é sobre controle alimentar. É sobre quebrar cargas emocionais que você não consegue mais carregar sozinho. Isaías 58 é o texto que mais confronta nossa visão distorcida sobre o jejum. Lá, o próprio Deus diz: será esse o jejum que escolhi, apenas um dia para o homem se humilhar, inclinar a cabeça como o junco e deitar-se sobre pano de saco e cinza? E ele responde: não é este o jejum que escolhi, que soltes as correntes da injustiça, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O jejum que Deus deseja não é o que esvazia o estômago, é o que esvazia a alma, o que libera o perdão retido,
o que quebra os ciclos de autopunição, o que rompe as vozes internas que repetem: você não é suficiente, você está falhando, você precisa fazer mais. Jejum é silêncio diante de Deus. É dizer: Senhor, não quero comida hoje, quero clareza. Quero que o Senhor arranque esse peso da minha mente. Quero que o Senhor traga à tona o que está adoecendo o meu interior. A ansiedade se alimenta do excesso. O jejum corta o excesso. Ele nos ensina a voltar ao essencial, a parar de buscar fora o que só será resolvido dentro. Nos posicionar diante de Deus de forma vulnerável, vazia, rendida e mais. Jejuar não precisa ser apenas de comida. Talvez você precise jejuar do Instagram, do celular à noite, do hábito de dizer sim para tudo, da necessidade de ter a última palavra, da comparação. Jejuar é se abster de qualquer coisa que está alimentando o que Deus quer silenciar. Por isso, antes de jejuar, pergunte ao Espírito Santo: do que eu preciso abrir mão que está sustentando minha ansiedade? Qual o hábito que está me adoecendo e eu nem percebi? Qual o excesso que precisa ser cortado para que eu volte a te ouvir com clareza? Jejuar com propósito é poderoso, mas jejuar por culpa só te esgota mais. Deus não está interessado na sua penitência, Ele quer a sua presença. Seu jejum não compra a atenção dele, mas pode abrir o seu espírito para receber o que ele já queria entregar há muito tempo. A prática do jejum emocional restaura o equilíbrio interior. Você começa a perceber que consegue respirar melhor, sentir a presença com mais nitidez, dormir com mais paz, ouvir a palavra com mais profundidade. O jejum corta a superficialidade, ele desliga o barulho, ele desarma a alma. E se feito com o coração certo, ele te devolve uma das coisas mais preciosas que a ansiedade rouba: discernimento espiritual. Separe um dia, ou uma parte do seu dia. Escolha jejuar com intenção. Antes de começar, ore. Diga: Senhor, esse jejum é a minha resposta. Estou te dando esse espaço para que o Senhor me alinhe novamente. E durante esse tempo, não apenas se abstenha, se conecte. Leia devagar, ore com profundidade, caminhe com Deus, fique em silêncio, escreva o que sente. Você vai perceber que quando o jejum é vivido como entrega e não como dever, ele se torna cura. E agora que você aprendeu a cortar o excesso com o Espírito, chegou o momento de resgatar uma prática que muitos desprezam por achar pouco espiritual: escrever. Mas existe um tipo de escrita que transforma o caos interior em oração. E ela pode se tornar uma ferramenta de cura diária. Escrita espiritual. O diário que cura o invisível. Há dores que você não consegue explicar nem para si mesmo. Sentimentos tão confusos que nem a oração em voz alta alcança. Momentos em que a alma grita, mas a boca cala. E tudo o que resta é um silêncio cheio de peso. Nesses momentos, Deus te dá papel e caneta, porque existe uma cura que nasce quando você transforma a dor em palavras. Uma prática espiritual silenciosa, muitas vezes esquecida: a escrita devocional. Não estamos falando de poesia, nem de frases bonitas para postar. Estamos falando de rasgar o coração na intimidade, de escrever como quem sangra, como quem confessa, como quem no papel encontra um altar. Davi fez isso. Seus salmos são, na verdade, diários espirituais transformados em oração. Você já reparou como ele alterna entre dor, raiva, esperança, fé e entrega? Tudo em uma mesma passagem. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13. Mas logo em seguida ele diz: eu confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Isso não é contradição. É cura acontecendo em tempo real. É a alma em processo de libertação.
E esse processo, quando escrito, se torna visível. Escrever é esvaziar o que intoxica, é organizar o caos, é mapear os pensamentos acelerados que alimentam a ansiedade. É dizer: Senhor, aqui está o que eu não consegui orar, mas consegui escrever. E isso também é oração. Quando você começa um diário espiritual, algo muda na sua percepção. Você começa a reconhecer padrões de pensamento, percebe onde está sempre tropeçando, vê mais nitidamente o que o Espírito está tentando te mostrar há dias, mas que o barulho da mente não deixava você ouvir. Escrever não é fuga, é encontro. Encontro com sua verdade e com a presença de Deus dentro dela. E mais, quando você volta e lê o que escreveu dias ou semanas atrás, percebe algo sobrenatural. Percebe que o que antes era confusão, agora é clareza. Que o que antes era dor, agora virou testemunho. Que aquilo que você não entendia, hoje faz sentido. Porque a escrita devocional é como plantar sementes no invisível. E o Espírito Santo rega cada palavra sincera com discernimento. Não precisa ter regra, nem formato. Comece com uma pergunta: Senhor, o que está me impedindo de descansar em Ti hoje? Ou escreva como se fosse uma carta: Pai, hoje eu estou com medo, mas quero confiar. Ou ainda, simplesmente registre os versículos que mais tocaram você naquele dia e o porquê. Esse hábito, feito com constância, muda seu mundo interior. A escrita te devolve lucidez, te ajuda a lembrar das promessas, te mostra o quanto você já avançou e, acima de tudo, cria uma história de intimidade com Deus, visível e registrada. Você não precisa ser escritor, só precisa ser sincero. O Espírito não está esperando textos bonitos, ele quer verdades cruas, feridas abertas, confissões reais. Se você nunca tentou, comece hoje. Separe um caderno apenas para isso. Ou até um documento no celular, mas mantenha o foco. Esse é o seu altar secreto, sua caverna de cura, sua oração sem voz. E quando a ansiedade vier com força, em vez de correr para distrações, corra para a folha em branco, porque ali o Espírito vai escrever com você. E quando ele escreve, até o medo perde o sentido. E agora que você aprendeu a transformar o invisível em palavra, vamos para uma prática que envolve não a escrita, mas o corpo todo. Uma prática ancestral, esquecida, mas que abre os céus sobre quem se rende. A postura física de submissão diante de Deus. Joelhos no chão, rosto em terra, alma rendida. Postura de rendimento, quando o corpo ora antes da boca. Existem orações que só o corpo entende antes da alma. Há momentos em que as palavras travam, os pensamentos se atropelam e a mente duvida do que a boca tenta crer. Nessas horas, o Espírito Santo nos lembra de uma linguagem mais antiga, mais profunda e mais poderosa. A linguagem da rendição física. Você já ajoelhou sem pedir nada? Já deitou o rosto no chão só para dizer: eu sou teu, mesmo quando não entendo nada? Já orou com os joelhos quando o coração estava cansado demais para falar? A verdade é que, em tempos de ansiedade, nosso corpo fica em estado de defesa. Tensão muscular, respiração curta, olhar acelerado. A alma entra em guerra invisível e o corpo grita: algo está errado. Mas e se a resposta não estiver em tentar lutar mais, e sim em se render? A Bíblia está cheia de homens e mulheres que se renderam fisicamente como forma de declarar algo invisível. Moisés se prostrava com o rosto em terra. Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. E Jesus, no Getsêmani, se lançou ao chão em agonia e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa cena muda tudo. O próprio Filho de Deus, em plena dor, não ficou de pé para orar. Ele se lançou ao chão, porque há dores que exigem rendição completa.
Há batalhas que não se vencem com argumentos, mas com entrega. Ajoelhar-se não é ritual. É sinal de que você está entregando a direção. É como dizer com o corpo: eu não preciso mais ter controle. Deus agora é contigo. E algo espiritual acontece quando fazemos isso com sinceridade. A ansiedade nasce do medo de perder o controle. Mas o Evangelho não nos chama para controlar, e sim para confiar. E confiança se aprende na posição de quem se ajoelha, mesmo sem respostas, mesmo sem sentir alívio imediato, mesmo quando o chão parece frio demais. Muita gente ora de pé, mas não consegue descer do orgulho. Muita gente fala bonito para Deus, mas nunca se prostrou diante dele em segredo. E é por isso que a ansiedade não vai embora, porque ela mora onde o controle ainda reina. A prática da postura de rendimento é um antídoto espiritual. Quando você dobra os joelhos, o espírito dobra as muralhas da resistência. Quando você encosta o rosto no chão, o céu toca a sua alma. É um gesto silencioso, mas no mundo espiritual, ele grita: eu sou dependente, eu não posso sozinho, eu me rendo. Talvez você nunca tenha tentado orar assim, talvez ache estranho, mas experimente. Escolha um lugar onde possa ficar sozinho. Desligue tudo, não diga nada no início, apenas ajoelhe, ou deite o rosto no chão e fique ali, respirando, entregando. Deixe o corpo ser o altar, deixe o corpo ser a oração. Às vezes, o que está travando sua paz não é a falta de fé, é o excesso de controle, mas o Espírito já te mostrou. A paz não nasce do controle, nasce da rendição. E todo gesto de rendição física se transforma em oração visível diante de Deus. Se você fizer disso uma prática regular, vai perceber que a ansiedade perde espaço, porque o corpo inteiro vai começar a reconhecer a presença de Deus como abrigo. Você estará ensinando à sua carne quem governa a sua alma. E então, de joelhos ou prostrado, a presença virá. Talvez não como um raio de luz, mas como um sopro que alivia, como um descanso profundo que só vem quando tudo em você se curva. E agora que o corpo já aprendeu a orar, vamos para uma prática ainda mais radical, uma que corta o último fio da ansiedade. A prática da oração de rendição total, onde você não pede nada, apenas entrega tudo. Oração de rendição total. Quando você para de pedir e começa a confiar. A oração mais poderosa que existe, talvez seja aquela em que você não pede mais nada. Sim, orar é pedir. Orar é clamar. Mas há um momento da jornada espiritual em que o Espírito Santo nos leva a um outro lugar. Um lugar mais profundo, mais vulnerável, mais verdadeiro. É o lugar onde você para de dizer: Senhor, me dá isso, e começa a dizer: Senhor, toma tudo. A oração de rendição total é aquela que corta o último laço da ansiedade. É quando você deixa de apresentar listas para Deus e passa a apresentar o próprio coração, sem exigir, sem negociar, sem controle. É o oposto do que o mundo nos ensinou. Vivemos numa era de barganhas. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Mas o reino não funciona com trocas, funciona com entrega. Entrega sem retorno garantido, entrega sem promessas de conforto, entrega por amor e não por alívio. Foi assim com Jesus. Na cruz, ele não clamou por livramento. Ele entregou o Espírito dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Lucas 23:46. Essa é a oração da rendição total. A oração onde você entrega até a vontade de ser respondido. Talvez a ansiedade que você sente hoje não venha da ausência de respostas, mas da sua incapacidade de parar de pedir. Você transformou a oração num desespero, num ciclo de repetição, onde o foco deixou de ser Deus e passou a ser o problema. Mas agora, o Espírito está te chamando de volta. Ele está dizendo: me entrega até o que você mais teme perder. Me entrega até a tua própria ideia de como a vida deveria ser.
A oração de rendição não precisa ser longa. Ela não precisa ser articulada. Ela precisa ser verdadeira. Diga apenas: Senhor, eu entrego minha pressa. Entrego meu medo. Entrego essa pessoa que eu não consigo controlar. Entrego a porta que não abriu e a que fechou sem explicação. Entrego até o que eu achava que era promessa, mas talvez fosse só expectativa minha. A ansiedade morre no altar da rendição. E esse altar não precisa de incenso nem de música, precisa só de sinceridade. Talvez hoje a sua maior cura não venha por aquilo que Deus vai te dar, mas por aquilo que você finalmente vai soltar. Rendição não é desistência, rendição é confiança. É dizer: Deus, mesmo que nada mude por fora, eu escolho confiar no teu plano. Mesmo que eu não entenda, eu permaneço te amando. Mesmo que doa, eu te entrego tudo. E sabe o que acontece quando você ora assim? O céu responde com uma paz que você não consegue explicar. Como Paulo escreveu: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é fruto de uma resposta, é fruto de uma entrega. É o alívio que invade quando você deixa de lutar contra Deus e passa a descansar nele. Talvez você esteja cansado demais para mais uma oração cheia de palavras. Então ore em silêncio e no silêncio diga com o coração: Deus, eu não aguento mais carregar isso. Então carrega por mim. E Ele vai carregar. Ele é especialista em recolher os cacos que você não consegue mais segurar. Ele vê sua alma apertada, sua respiração curta, seu coração acelerado. E Ele não te cobra força, Ele só pede entrega. A partir de hoje, transforme sua ansiedade em oferta, coloque-a no altar e diga: está aqui, Pai, tudo, até o que eu não consigo explicar. E fique ali, espere, respire, confie, porque quem entrega de verdade nunca sai de mãos vazias. Talvez não venha o que você queria, mas virá exatamente o que a sua alma precisava. E se você achava que isso era o fim do processo, se prepare. O Espírito ainda tem mais. Na próxima prática, vamos descer ainda mais fundo. Vamos aprender a respirar com Deus, a orar sem palavras, usando apenas o fôlego e a presença, a prática da respiração com o Espírito, respiração com o Espírito, a paz que entra. Quando você para de correr, pare agora, feche os olhos, inspire lentamente e expire. Mais uma vez, inspire, expire. Você percebe? Essa é a única coisa que você faz desde o dia em que nasceu até o dia em que partir: respirar. E mesmo assim, quase nunca se dá conta disso. A respiração é o lembrete silencioso de que você ainda está aqui. É o sussurro contínuo da graça de Deus sustentando a sua existência. É o primeiro presente que Ele te deu, o fôlego da vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Quando tudo parece fora de controle, quando a ansiedade fecha o peito, aperta os ombros e acelera o coração, a respiração com o Espírito se torna o refúgio secreto. Não é yoga, não é ritual, não é técnica. É comunhão, é voltar à origem, é respirar com a consciência de que cada sopro é um presente daquele que te sustenta. A oração, às vezes, não precisa ser dita, ela pode ser respirada. Você inspira e lembra que Deus está ali. Você expira e entrega a tensão, o medo, o peso. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude começa no corpo. Você não precisa mais correr, não precisa mais lutar, não precisa mais fingir que está tudo bem, só precisa respirar. Quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João 20:22. O sopro dele é a respiração que liberta.
E cada vez que você para respirar com fé, algo dentro de você se alinha com o céu. A prática da respiração com o Espírito é simples, mas profunda. É parar durante o dia, por 30 segundos que sejam, e inspirar com a consciência de que Deus está ali, e expirar entregando tudo o que não precisa carregar. Inspire: Senhor, Tu estás comigo. Expire: eu não estou sozinho. Inspire: Tua presença me sustenta. Expire: eu descanso no Teu cuidado. A ansiedade muitas vezes nasce do esquecimento. Esquecemos que não somos os senhores do tempo, nem donos dos resultados. Mas cada respiração consciente com Deus é um lembrete. Eu não sou o centro, Ele é. Eu não carrego o mundo nas costas, Ele carrega. Essa prática devolve o ritmo original da alma. Você desacelera por dentro, o coração se acalma, a mente silencia e o espírito encontra espaço para ministrar. Muitos dizem: eu não consigo orar, não tenho palavras. Mas quem disse que oração precisa de palavras? Com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede por nós. Romanos 8:26. Às vezes, sua oração mais sincera será um suspiro, um respirar profundo em meio às lágrimas, um fôlego entre o medo e a fé. Deus ouve o que o seu coração sussurra sem som. Ele interpreta a sua respiração. Ele entende quando você inspira desesperado e quando expira aliviado. Se você está ansioso agora, pare, respire e convide o Espírito para respirar com você. Não tente entender tudo, não tente controlar tudo, apenas esteja presente, neste instante, aqui, respirando com Deus, e você vai ver. Algo muda, talvez não por fora, mas aqui dentro, o caos começa a se calar. A fé ganha espaço e a alma, pela primeira vez em muito tempo, sente paz. Essa é a respiração do Espírito. E se você achou que isso era o ápice da prática, ainda não terminou. A próxima prática vai te ensinar algo ainda mais profundo, como mergulhar em um único versículo e deixar que ele transforme seu dia inteiro. Imersão em um único versículo por dia, quando uma única palavra sustenta o caos interno. A ansiedade se alimenta da pressa. Ela prospera quando a mente pula de preocupação em preocupação, como se vivesse em uma maratona invisível. Mas existe uma chave espiritual poderosa que desacelera o coração e devolve foco à alma: a imersão em um único versículo por dia. Não estamos falando de ler capítulos inteiros, nem de devorar planos bíblicos como se fossem tarefas. Estamos falando de parar, de abrir a Bíblia e de deixar uma única frase penetrar tão fundo que ela se torne a base do seu dia. Porque às vezes o que você mais precisa não é de mais informação, mas de revelação. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Isso significa que cada versículo da Escritura carrega alimento. E quando você mastiga devagar, em silêncio, essa palavra se torna vida, direção e cura. Você já pensou no que aconteceria se, em vez de consumir 100 palavras, você deixasse uma única palavra te consumir por inteiro? Imagine acordar e encontrar um versículo como este, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Agora pare, não passe para o próximo. Não leia o capítulo todo, apenas respire e mergulhe. Leia de novo e outra vez. Depois, feche os olhos e diga em voz baixa: Ele tem cuidado de mim. Sinta essa verdade descer da mente até o peito. Repita lentamente: Ele tem cuidado de mim. Deixe cada palavra encontrar um lugar dentro da sua alma. Você não está praticando memorização, está praticando a habitação da palavra. Está fazendo dela um abrigo, um escudo, um santuário. É assim que se vence a ansiedade, não tentando vencê-la à força, mas substituindo seus pensamentos pela palavra viva de Deus. Essa prática
tem o poder de reorganizar o seu interior, de colocar cada emoção no lugar certo, de restaurar a ordem espiritual que a pressa destruiu. Em vez de deixar o celular definir o tom do seu dia, deixe um versículo abrir sua manhã. Em vez de dormir com estatísticas ou tragédias, deite com uma promessa no coração. Você vai perceber, ao longo do dia, aquela palavra volta. Ela aparece quando o medo tenta invadir. Ela sussurra quando os pensamentos tentam te sabotar. E ela sustenta quando tudo dentro de você parece querer desmoronar. A Bíblia é viva, ela fala, ela age, mas só age em quem a escuta com atenção. Uma única palavra de Deus tem poder suficiente para manter você de pé quando tudo mais falha. A fé não nasce do volume de leitura, mas da profundidade de comunhão. Se a ansiedade tenta te arrastar para fora, essa prática te puxa de volta para dentro, para o centro, para o lugar onde Deus habita. Escolha um versículo por dia. Leia devagar, medite, respire com ele, repita em voz alta, ore com base nele. E no fim do dia, pergunte a si mesmo: o que essa palavra fez em mim hoje? A resposta pode não ser visível no começo, mas com o tempo você vai perceber. Seu interior estará mais forte, seu coração mais calmo, sua mente mais firme. Porque quem caminha com a palavra como companhia não anda mais sozinho. E se essa prática já tocou algo profundo em você, espere até ver a próxima. Porque o que vem agora é uma pausa entre os sons. É a linguagem secreta da alma entre as canções. É o que acontece quando você silencia entre os louvores. Silêncio entre louvores. Quando a pausa se torna a presença de Deus, você. Já percebeu o que acontece entre as músicas de um culto? Naquele momento em que o som para, em que os instrumentos silenciam, em que o adorador abaixa a voz. É como se algo sagrado estivesse sendo preparado no invisível. Ali mora uma das práticas mais esquecidas da vida espiritual, o silêncio entre louvores. Muitos sabem cantar, outros sabem levantar as mãos. Mas poucos entendem o peso e a glória do instante em que nada se diz, porque é exatamente nesse intervalo que Deus muitas vezes fala. Vivemos tempos em que até a adoração foi acelerada. Playlists infinitas, cânticos consecutivos. Momentos devocionais que se tornaram entretenimento emocional. Mas a alma não precisa de mais sons. Ela precisa de um espaço onde o Espírito possa sussurrar. Lembre-se de Elias no Monte Horebe. Ele esperava que Deus falasse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus veio no sussurro suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Em outras palavras, Deus se moveu no intervalo, no espaço onde tudo silenciou. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida de fé. Não mais palavras, não mais melodias, mas um espaço entre elas. Um espaço onde o céu encontra a terra sem precisar anunciar sua chegada com barulho. Há um mistério no silêncio reverente. Ele não é vazio, ele é cheio de expectativa. Ele é um altar construído só com o coração. Ele é o espaço onde os louvores não terminam, apenas se transformam em contemplação. Você já experimentou isso? Já adorou em silêncio com lágrimas descendo no rosto? Já ficou imóvel, sem cantar, e mesmo assim sentiu que estava no lugar mais íntimo da presença de Deus? O silêncio entre os louvores desarma a ansiedade, porque ali você percebe que não precisa produzir nada para ser amado. Você não precisa dizer nada para ser notado. Basta estar, basta permanecer, basta respirar com o céu. Quando a alma está inquieta, uma pausa de adoração pode fazer mais do que 1000 orações apressadas. Porque ali você deixa de ser protagonista e passa a ser apenas um vaso que recebe, que ouve, que se aquieta diante do oleiro. A ansiedade diz: fale mais, cante mais, tente mais. Mas o Espírito diz: acalme-se, fique aqui, só me ouça.
E nesse momento, quando tudo se cala, Deus começa a construir algo que só o silêncio sustentaria. Então, da próxima vez que você estiver adorando, não corra para a próxima canção. Espere, ouça o que ecoa entre as notas. Feche os olhos, sinta o ar mudar. Perceba a quietude que se move como um rio, porque muitas vezes a resposta que você busca está no silêncio entre os louvores. E se essa prática tocou seu espírito, prepare-se, porque agora o que vem é ainda mais profundo. A adoração em meio à natureza. Quando cada árvore, montanha e vento se tornam instrumentos da presença de Deus. Contemplar a criação em silêncio. O sermão que a natureza prega sem palavras. Às vezes, a alma precisa sair dos muros, precisa fugir do concreto, do ruído urbano, dos tetos baixos, porque há uma presença de Deus que se manifesta de forma única quando estamos diante da criação. A natureza não fala como nós falamos, ela fala por ser. Uma montanha não precisa dizer estabilidade, ela apenas existe, imensa, imóvel, eterna. O mar não precisa pregar sobre grandeza. Basta o som das ondas tocando a areia para o coração entender. E quando você se permite contemplar, quando seus olhos não estão apressados, quando o celular está longe, e tudo o que resta é o céu aberto e o som do vento, a ansiedade começa a perder sua voz. Porque a criação é o reflexo da ordem original, e quem a observa com olhos espirituais reencontra a ordem que perdeu dentro de si. Jesus fazia isso. Ele pregava sobre os lírios dos campos, falava dos pássaros que não semeiam nem colhem, mas são alimentados pelo Pai. Ele sabia que a natureza cura, não porque tem poder em si, mas porque carrega a assinatura do Criador. Você já tentou orar em meio à natureza? Não com palavras, mas com silêncio. Já ficou diante de um campo, de uma montanha, de um rio ou de uma árvore e apenas respirou ali, como se estivesse no templo mais puro da terra? Há uma prática espiritual poderosa nisso. Contemplar, sem distração, sem pedir, sem exigir respostas, apenas estar diante da criação e ouvir com o Espírito. E nesse espaço você percebe algo transformador. A criação está em paz. Ela não está ansiosa, ela não está buscando performance, ela está apenas sendo exatamente como Deus a criou para ser. E nesse reflexo, você começa a lembrar de quem você é, não o que o mundo te cobra para ser, não o que a ansiedade grita na sua mente, mas o que o Criador sempre viu quando pensou em você. Contemplar a criação cura porque nos descentraliza. A ansiedade nos coloca como o centro do universo, mas a floresta, o céu, o vento e o mar nos lembram que há algo maior, mais antigo, mais firme, e que estamos seguros porque pertencemos a esse Deus que criou tudo com sabedoria, beleza e propósito. Então pratique isso. Vá caminhar sem pressa. Sente-se diante de uma árvore. Olhe o céu por alguns minutos. Deixe o Espírito falar enquanto o mundo silencia. E quando você se levantar, a sua alma estará mais leve. Não porque tudo mudou, mas porque você permitiu que a eternidade tocasse sua fragilidade. A criação é uma Bíblia viva para os olhos que sabem ver. E contemplá-la é lembrar que o Deus que criou tudo isso ainda cuida de você. Agora que a última prática foi revelada, é hora de unir todas essas sementes em uma só oração. Pai, agora que cada prática foi revelada, agora que cada semente espiritual foi lançada ao solo da alma, nós nos aproximamos com reverência e sede. Porque a ansiedade pode ter feito barulho demais, mas a tua voz, mesmo em silêncio, ainda tem o poder de acalmar. Espírito Santo, vem agora. Vem como vento que limpa os pensamentos agitados. Vem como brisa que sopra sobre corações cansados. Vem como luz suave que invade os cantos escuros da alma. Vem e restaura o que a correria quebrou. Vem e cura o que os medicamentos não alcançaram.
Vem e reordena o caos invisível. Oramos, Senhor, por cada pessoa que te busca agora. Pelos que perderam o sono, pelos que carregam culpas do passado, pelos que já não sabem como silenciar a mente, pelos que têm medo do futuro, medo de não dar conta, medo de nunca mudar. Que agora, nesse momento, teu Espírito toque cada coração com paz inexplicável. Não uma paz emocional, não uma paz baseada em circunstâncias, mas a paz que vem do céu. Aquela que excede o entendimento. Aquela que não precisa de respostas para fazer sentido. Aquela que entra e permanece, mesmo quando nada muda por fora. Senhor, ensina-nos a consagrar o silêncio, a ouvir mais do que falar, a lamentar na tua presença sem vergonha, a derramar a alma como Davi, como Jeremias, como Jesus no Getsêmani. Ensina-nos a ler tua palavra com o coração, não com pressa, não com obrigação, mas com sede. Coloca em nós a disciplina da devoção, de andar contigo mesmo quando não vemos o caminho, de escrever orações sinceras, de ajoelhar com o rosto em terra, de entregar sem exigir, de respirar e lembrar que tu estás ali, mesmo quando não sentimos. Ajuda-nos a mergulhar em um versículo por dia, a cantar e depois fazer silêncio, a obedecer quando ninguém está olhando, a agradecer antes mesmo de ver o milagre. E principalmente, Senhor, ensina-nos a sair das paredes, a contemplar a criação como um templo vivo, a ouvir teu sussurro na brisa, a reconhecer tua presença nas flores, nas árvores, nas nuvens, a lembrar que o Deus que veste os lírios, que alimenta os pássaros, também cuida de nós. Que essas 12 práticas não sejam só uma lista, mas um estilo de vida, uma nova rota espiritual, uma resposta prática ao caos que nos cerca. Que elas nos levem a um lugar secreto, onde a ansiedade perde a voz e a tua presença se torna mais real do que qualquer medo. Eu oro por um novo tempo na vida de quem ouve essa oração. Tempo de cura, tempo de reencontro, tempo de descanso espiritual. E se você está orando comigo agora, diga em voz baixa, como quem se rende: Senhor, eu escolho viver com práticas que curam minha alma, restaura minha paz, torna a tua presença meu abrigo seguro, em nome de Jesus. Amém. Agora respire profundamente. Permaneça nesse silêncio. E se essa oração tocou você, escreva nos comentários: eu escolho viver com práticas que curam minha alma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar a paz. A ansiedade não terá a última palavra. A presença de Deus terá. E ela começa agora.